Espírito Santo de Deus. Continua, Espírito Santo, manifestando a sua presença neste lugar. Espírito Santo. Aleluia, a esperança, a esperança, a esperança. O Espírito Santo de Deus está aqui. O poder do nosso Deus se manifesta nesse lugar. Aleluia, aleluia. Glória ao nome do Senhor. Abra a palavra do Senhor no livro de Jó, capítulo 14. Neste mesmo Espírito, aleluia. Continue adorando, continue glorificando. O Espírito Santo está aqui neste lugar. Jó 14. Vamos ler do 7 ao 9. Aleluia. Para uma árvore há mais esperança, pois se for cortada, ainda é possível que volte a brotar e torne a viver. Ainda que suas raízes envelheçam e seu tronco morra no chão, basta um pouco de água e ela se revitalizará e produzirá novos brotos e ramos como se fosse uma planta nova. Espírito Santo de Deus, Deus Todo-Poderoso, tua igreja está aqui, Senhor. A palavra é tua, a casa é tua, Senhor. Eu sou tua serva aqui, ó Pai. Não permita, Senhor, que eu venha falar nada de mim, Senhor, mas somente aquilo que tu queres falar para a tua igreja nesta noite, Senhor. Me usa, Senhor, estou na tua disposição, Pai, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar, mantenham suas Bíblias abertas, lá no livro de Jó, capítulo 1. Nesse mesmo espírito de adoração, nesse mesmo espírito que o Espírito Santo de Deus está manifestando sua presença aqui neste lugar. Nós estamos aqui hoje, no último dia da conferência da primavera deste ano, declarando que há esperança. Há esperança. Conferência de primavera é tempo de florescer, tempo de flores, tempo de cores diferentes, tempo de cantar. Quem é que não gosta de ouvir o cântico dos passarinhos nessa época? Eles começam a cantar e a gente se alegra com aquele cântico porque lembra que a primavera chegou. Mas antes da primavera vem o inverno. Gosto não se discute. Tem aquele que prefira o inverno, tem aquele que prefira o verão, tem que gosta de frio, que gosta de calor. Mas fato é que inverno é sinônimo de escassez. Inverno é sinônimo de fome. Inverno é sinônimo de dificuldade. Nós sabemos que as estações têm data marcada para começar. Até aqui no nosso país, que tem inverno no verão, tem verão no inverno. A gente está no meio do inverno e sente calor. Daqui a pouco está no verão e sente aquele frio. Mas tem a data para começar. A nossa vida também é feita de estações. Ninguém vive uma primavera eterna. Quem dera vivêssemos uma primavera eterna. Alguns passam o inverno mais rigoroso, outros passam o inverno mais brando. Mas nós passamos pelo inverno. E diferente das estações marcadas, às vezes o inverno chega sem avisar. Às vezes, quando a gente menos espera, o inverno chega. E Jó, ele era um homem bom, honesto, justo. Está lá na palavra do Senhor, no capítulo 1, versículo 1. Um homem bom, honesto, justo, amava respeitosamente a Deus e evitava praticar o que era mal. Jó era o mais rico entre todos os habitantes daquela terra ali do Oriente. Na casa de Jó tinha comunhão e tinha fartura. Seus filhos se juntavam, visitavam uns aos outros em comunhão e faziam banquetes. Comunhão e fartura. Às vezes a gente vê alguém próspero, alguém com fartura, e a gente às vezes olha e pensa assim, coitado, mas não há comunhão na casa dele. Coitado, tem dinheiro, mas não tem felicidade. Jó tinha tudo isso. Jó vivia uma primavera. Tudo ia bem na vida de Jó. Jó tinha comunhão com Deus. Versículo 5 diz que ele sacrificava cedinho. Ele não deixava o sacrifício para depois, ele logo cedo sacrificava. Jó vivia sua primavera. Mas um dia, o diabo ali viu aquela felicidade de Jó, viu a primavera de Jó e não se contentou. Ele falou para Deus que Jó adorava o Senhor, que Jó vivia feliz, que Jó servia ao Senhor. Porque Deus cercava Jó, porque estava tudo bem na vida de Jó. E ele fala assim, estende a tua mão e fere ele.
fere tudo que ele tem. Aliás, versículo 11. E com certeza amaldiçoará e blasfemará diante da tua face. Deixa eu começar te dizendo uma coisa. Aquilo que o diabo diz sobre a tua vida, com certeza, não é certeza nenhuma, porque ele é mentiroso. Ele não sabe de nada. O único onisciente, o único que sabe de todas as coisas, o único que é a verdade é o nosso Deus. Então, aquilo que Deus fala a teu respeito, sim, você pode acreditar. Aquilo que o diabo fala é mentira, porque ele é mentiroso. Ele quer te enganar, ele quer fazer você pensar como ele. E ele fala certamente. Mas ele não tinha como dizer certamente, porque ele não sabe de todas as coisas. E dali, ele obteve permissão para tocar nas coisas de Jó. O Senhor concedeu permissão. E ele tocou apenas naquilo que o Senhor permitiu. E Jó começou a perder as coisas. Jó perdeu sua fonte de renda. Jó perdeu seu gado, sua agricultura, porque se os bois estavam debulhando a terra e ele perdeu os bois, ele já não tinha mais agricultura, ele não tinha mais o seu gado, ele não tinha mais suas ovelhas, ele perdeu os seus servos. Ele foi perdendo tudo isso. E ia chegando uma notícia ruim atrás da outra, uma notícia ruim atrás da outra. Às vezes a gente está numa fase ruim, daqui a pouco começa a melhorar e vem outra dificuldade. Jó não, foi uma coisa atrás da outra, não deu tempo nem dele respirar. E foi chegando uma notícia ruim atrás da outra. Até que quando parecia que não tinha mais nada de ruim para acontecer, Jó recebe a pior notícia. Você perdeu todos os seus filhos, Jó. Agora não tinha mais nada. Agora Jó tinha perdido bens, fonte de renda. Sua família já não havia mais como era antes. Jó se prostrou. Em sinal de humildade e adoração a Deus, versículo 20 vai dizer assim: humildade e adoração, e adorou. Muitas vezes nós queremos adorar, isso não é clichê, isso é verdade. Quando está tudo bem, quando recebemos a bênção, queremos agradecer. Quando estamos sendo abençoados, felizes, queremos adorar, cantamos e vivemos como se tivesse passarinho na primavera. Mas quando a dificuldade chega, quando chega a hora do lamento, a hora da dor, a hora da perda, do pranto, é difícil ter quem adore. E é nessa hora que nós precisamos adorar o Senhor. Jó adorou. Jó se prostrou em sinal de humildade. E a palavra do Senhor diz que em todas as suas atitudes, todas, Jó não errou, nem pecou e jamais culpou a Deus por revés algum. E a primeira pessoa que a gente quer culpar quando as coisas acontecem na nossa vida é Deus. A gente esquece que existem determinadas coisas que vão trabalhar para o propósito que Deus tem na nossa vida. E existem determinadas coisas que nós procuramos para a nossa vida. Porque a palavra do Senhor tem orientações para o nosso caminho. Mas muitas vezes queremos fazer o que dá na nossa cabeça. E a adversidade vem, o problema vem. E a gente acha que a culpa é de Deus. Mas Deus deu a orientação. Deus falou como era para fazer. Nós é que seguimos pelo caminho do nosso coração. Então existem adversidades que vêm porque nós procuramos. Porque nós buscamos. E às vezes a gente vai buscar ao Senhor e a gente não busca de todo o coração. A gente busca de qualquer maneira. Mas na hora de buscar a adversidade, parece que a gente quer correr atrás da adversidade. E busca e vai fazendo de tudo. E não sossega até que ela venha sobre nossa vida. Satanás não se contentou. E agora ele conseguiu a permissão para tocar no corpo de Jó. Jó agora perdeu a sua saúde. Existem pessoas que falam assim: a gente precisa de saúde, o resto a gente corre atrás. A gente precisa da presença de Deus. Sem a presença de Deus não adianta ter saúde. Sem a presença de Deus não adianta ter fonte de renda, emprego bom. Sem a presença de Deus não adianta ter família ao redor da mesa. Não adianta ter banquete, não adianta nada disso. A gente precisa da presença do Senhor. E Jó perdeu a sua saúde, mas a presença do Senhor ele não perdeu. Embora ele estivesse em dificuldade, Jó perdeu a saúde de um jeito, irmãos. O capítulo 16 e o capítulo 19 vão citando algumas coisas de como Jó estava. Todo ferido, se coçando, doente. E ele fala que até o hálito dele se tornou repugnante para sua esposa. Irmãos, quem já teve uma alergia, uma urticária, sabe como é que é ficar se coçando. Que coisa insuportável. Como é difícil.
O mosquito vem e dá uma picada e a pessoa começa a se coçar e parece que a pessoa não aguenta e vai lá e toma um antialérgico e faz alguma coisa, passa, vai no Google e vê o que passa. E Jó estava todo ferido, todo se coçando, todo com hálito repugnante. E a esposa de Jó, que não aguentava mais ver o seu marido naquela situação, fala assim: Jó, amaldiçoa seu Deus e morre. E a gente critica essa mulher, né? Ele fala para ela: você fala como uma louca. Recebemos o mal de Deus, o bem de Deus, porque não receberíamos o mal? Mas você imagina você, esposa de Jó, no lugar da esposa de Jó. Não foi só Jó que perdeu a fonte de renda. Ela também perdeu, ela não era esposa dele? Não foi só Jó que perdeu os filhos. Ela também perdeu. Os filhos também eram dela. Ela também estava sofrendo. E ela ali acostumada a ver o seu marido com saúde, com prestígio, com tudo. E agora vê aquele homem sofrendo. Imagina a situação da mulher de Jó. Ela sofreu ali com ele também. Ela passou aquele inverno com Jó também. Ela também estava sofrendo. Ela também estava perdendo. E muitas vezes a gente, no momento da perda, no momento do desespero, no momento da dificuldade, a gente quer encontrar a solução mirabolante e a gente às vezes dá conselhos que não são conselhos que vêm do Senhor. Mulheres, cuidado quando forem aconselhar seus maridos. Cuidado. As mulheres têm um grande poder nas suas mãos e às vezes não entendem. Seja mulher de oração, conheça a palavra. Conversa com o teu marido de acordo com a palavra. E você, se você não tem estrutura de Jó, cuidado com quem você ouve. Cuidado com quem você ouve. Você não é obrigado a fazer tudo que te sugerem no momento do teu desespero, não. Sabe, mas a gente às vezes chega um com uma solução e a gente quer seguir, e chega outro com um conselho e a gente vai fazer, e às vezes a gente vai fazer conselho de um, conselho de outro, e esquece o conselho da palavra. Não segue o bom conselho do Senhor que está aqui na palavra do Senhor, porque o desespero muitas vezes impede de raciocinar, o desespero muitas vezes tira o foco, embaça a visão. Não deixa o desespero tirar o teu foco. Não deixa o desespero tirar a tua visão. Cuidado. Sabe o que acontece? A gente dá conselho às vezes pelo que a gente vive. Se eu passei uma situação, e na situação que eu passei eu fiz isso e deu certo, eu vou ter a tendência a aconselhar o outro a fazer igual. Se eu passei uma situação e eu fiz uma escolha, e aquela escolha para mim no final eu considerei errada, eu vou ter a tendência a aconselhar o outro a fazer igual. E muitas vezes a gente fica até aborrecido porque o outro não seguiu o nosso conselho. Cuidado. Não aceite conselhos que não vierem da palavra, e não dê conselhos que não estejam em concordância com a palavra do Senhor. Não é só porque com você foi assim que com o outro vai ter que ser também. Não é só porque com você deu errado que com o outro vai dar errado, se ele fizer diferente do que você fez ou se ele fizer igual ao que você fez. Cada um é cada um, o propósito é diferente na vida de cada um. Você pode ter um irmão gêmeo, o teu propósito não é o mesmo dele. Você pode ter amigos mais chegados que o irmão, o teu propósito é um, o propósito dele é outro. Cuidado ao tentar se meter no propósito dos outros. Cuidado ao tentar misturar o teu propósito com o dos outros, achando que você tem que viver o propósito do outro. É cada um com o seu. Cada um com o seu. Sabe, às vezes a pessoa vê o outro sendo abençoado e fala assim: por que ele? Por que não eu? Mas eu fico imaginando se na hora que Jó estava no aperto, se alguém falou por que ele, por que não eu? Duvido. Porque o bem a gente quer, o mal não. A gente quer caminho plano. A gente quer facilidade. A gente quer a primavera. A gente quer flor sem regar. Não é assim que a gente vive? A gente quer flor sem regar. Chegaram os 3 amigos de Jó. Elifaz, Zofar e Bildade. Eles nem reconheceram Jó. Tamanho era o estado de Jó. Ele diz que ele estava pele e osso. Eles não reconheceram Jó à primeira vista. E eles se achegaram.
E eles ficaram ali em silêncio. Eles ficaram um longo tempo de silêncio, 7 dias. E 7 noites seguidos. E nenhum deles dizia qualquer palavra. Eu entendo uma coisa. Existem momentos que é melhor ficar quieto. Eu entendo outra coisa. Nós precisamos entender quando é hora de falar e quando é hora de calar. A Bíblia diz que tem tempo para todas as coisas. E nós, às vezes, achamos que precisamos falar em momento que não é para falar. E quem é que vai me dar o discernimento de se é hora de falar, se é hora de calar? É o Espírito Santo de Deus, irmãos. Irmãos, não dá para caminhar sem o Espírito Santo de Deus. É Ele quem nos direciona. É Ele quem nos consola no momento de inverno. É Ele quem nos guia. É Ele. Precisamos entender, conhecer, ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, entender quando é hora de falar e quando é hora de calar. Tem hora que o silêncio fala mais. Tem hora que basta você estar ali. Você não precisa falar nada. Tem hora que a pessoa só precisa entender que você está ali. E o teu silêncio vai falar, a tua atitude vai falar. Porque muitas vezes a gente tenta falar palavras que a gente acha que são de sabedoria. E a gente só vai piorar o estado do outro. A gente só vai piorar a situação do outro. A gente não vai ajudar em nada. Eu falo muito com a Manu, né? A Manu já até completa a frase. A gente fala muito que muito ajuda quem não atrapalha. E tem hora que é melhor a gente ficar calado. 7 dias e 7 noites calados. E quando acabou esse tempo, Jó começa a falar. Jó começa a desabafar. Jó começa a falar o que estava dentro dele. Jó começa a expressar a sua tristeza, sua angústia, seu sofrimento. E Jó tem um momento que ele se justifica. Aprenda uma coisa, você não precisa se justificar pelo momento que você está passando. Deus conhece o teu coração. Deus conhece o teu coração, Deus sabe o que você está passando. A gente às vezes se preocupa porque o outro precisa entender. Não, o outro não precisa entender. Eu é que preciso entender que Deus conhece meu coração. Antes da palavra chegar à minha boca, o Senhor já conhece. Antes da palavra chegar à boca de Jó, o Senhor já conhecia. Todo aquele silêncio que Jó passou, Deus sabia o que se passava no coração de Jó. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Você não precisa justificar o que você está sentindo, o que você está passando. E nós também não precisamos querer entender a dor do outro. Não precisamos, porque muitas vezes a gente pensa assim, mas eu passei por isso, e eu fiz isso quando eu estava nessa situação. Não fiquei desse jeito não, mas eu passei por isso e fiz assim. Olha como é que ele está, não precisava disso. Quem sabe se precisava disso ou daquilo é Ele, Deus. Vamos parar de julgar a dor que o outro está sentindo. Vamos parar de julgar o momento que o outro está sentindo. Vamos parar de julgar quando o nosso irmão está em lágrimas, precisando da nossa ajuda. Às vezes precisa só de um abraço, às vezes precisa só de um olhar. Às vezes ele precisa só saber que você está orando por ele. Como fortalece ouvir, estou orando por você. Como fortalece ler, estou orando por você. Como isso fortalece. Mas muitas vezes a gente acha que todo mundo tem que ser igual, tem que agir igual. Porque se eu passei por aquele momento e reagi dessa forma, o outro tem que reagir da mesma forma, e não é assim. Você não precisa justificar o sofrimento que você está passando. Eu abro um parênteses aqui para falar. Que eu não vou falar que você não precisa justificar a tua dor. Porque a dor não é tua. A dor é um momento passageiro, mas infelizmente existe gente que se apega na dor. E que ela até parece que sente prazer naquela situação de dor. E que ela parece que gosta de estar no momento de dificuldade. Só para chamar atenção. Só para ser o foco das atenções. Sabe, não pode ver o outro com a dificuldade que parece que quer inventar uma dificuldade também. A dor não é tua, desapega da dor. O problema não é teu, desapega do problema. Você está passando, você está vivendo essa dificuldade, mas desapega. Muda a estação. Existe um tempo determinado para mudar de estação. A gente não pode ficar toda a vida se apegando no problema, se apegando na dor, se apegando no sofrimento e tomar aquilo como nosso.
O Senhor Jesus levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Se Ele levou sobre si, eu não tenho mais comigo. Se Ele levou sobre si, não é meu. Se Ele levou sobre si, é Ele quem trata. Jesus levou sobre si a tua dor. Jesus levou sobre si o teu sofrimento. Jesus levou sobre si o teu pranto, o teu luto, a tua enfermidade. Jesus levou sobre si. Jesus levou sobre si. Não estou dizendo que esses amigos apareceram aqui e que é ruim ter amigos no momento de dor. Como é bom ter amigos. Como é bom a gente saber que tem amigos. Como é bom ter alguém em quem a gente possa confiar. Mas sabe o que as pessoas têm feito hoje em dia? Elas vão nos extremos. Umas falam tudo para todo mundo. Coloca na rede social e coloca que está sofrendo. Às vezes coloca em enigma e ninguém entende nada, mas sabe que ele está mal. E outros se guardam, se fecham no casulo. Porque não tem quem possam confiar. Irmãos, a palavra do ano é equilíbrio. Precisamos de equilíbrio na nossa vida. E quem nos dá o equilíbrio é o Espírito Santo de Deus. Precisamos de equilíbrio. Não é saudável você sair falando para tudo, para todos, tudo que você está passando, tudo que você está sentindo. Tem gente que não vai te ajudar em nada. Tem gente que só vai explorar o problema que você está passando. Tem gente que só vai explorar a tua situação. Porém, você precisa entender quando há um momento de desabafar com alguém, de chorar no ombro de alguém. Você precisa pedir ao Espírito Santo que te oriente quem é teu amigo e quem não é. Em quem você pode confiar. E você sabe por que tem gente que não confia em ninguém? Porque tem gente que julga. Porque tem gente que fica assim, eu não ia fazer isso. No teu lugar eu faria de tal forma. Porque tem gente que espalha para o outro. É por isso, irmãos. Será que nós estamos prontos a ouvir alguém? Será que nós estamos prontos a só ouvir? No momento em que for o momento de só ouvir, de ficar calados, de não falar nada. Estamos prontos a ouvir. Estamos prontos a ajudar sem julgar, sem ferir mais a pessoa. Estamos prontos a ajudar sem afundar mais a pessoa. Sem julgar, sem achar que a pessoa está exagerando. Quem sabe o que está sentindo é quem está sentindo, irmãos. Quem sabe o que sente é quem sente. E Deus, porque Ele sabe de todas as coisas. Não temos a capacidade de saber, de compreender o que o outro está passando. Precisamos ter equilíbrio, precisamos ser pessoas confiáveis. Precisamos ser pessoas, nós crentes em Jesus, precisamos ser pessoas que as pessoas possam confiar, que tenham equilíbrio, que sejam discretos. É muito complicado quando alguém chega e conta a dificuldade e o outro sai espalhando para todo mundo. Não fez nada para ajudar. E é muito complicado a pessoa chegar num lugar e achar que não tem ninguém quem possa confiar. O Espírito Santo de Deus vai te direcionar a amigos. O Espírito Santo de Deus vai te direcionar a pessoas. Porque na hora que Jó tinha fartura, com certeza muita gente estava ao redor dele. Na hora que Jó tinha banquete, tinha fazenda, tinha tudo. Tinha gente ao redor, mas parece que na hora da dificuldade muita gente some. Mas existem pessoas nessa terra que são enviadas pelo Espírito Santo de Deus para serem amigos, para estar conosco, para nos ajudar na dificuldade. Existem pessoas que estão aqui e que na hora que você não conseguir nem orar, elas vão estar orando no teu lugar. Elas vão estar buscando ao Senhor. E você precisa aprender que é hora de se erguer e de ir buscar o Senhor também. Porque muitas vezes queremos também abusar e nos escoramos daquele que intercede por nós. O Espírito Santo de Deus está levantando intercessores nessa noite. Está levantando amigos, está levantando pessoas com palavras de sabedoria. Está levantando pessoas discretas, pessoas que saibam ajudar, pessoas que não julguem. E o Espírito Santo vai te direcionar para essas pessoas. Ele vai te mostrar quem são essas pessoas. O amigo também, irmãos, não fala só o que o outro quer ouvir. É bom ouvir o que a gente quer, não é? Isso, faz isso mesmo. Mas o amigo não fala só o que você quer ouvir. O amigo, muitas vezes, ele vai precisar falar o que você precisa ouvir. E esse é teu amigo. E esse é teu amigo.
Vai falar o que você precisa ouvir. E você precisa entender e reconhecer quando é hora. Que você precisa de um conserto, que você precisa de um puxão de orelha. E os amigos de Jó começam ali a falar. Depois que Jó fala, desabafa, eles começam a falar. Ele começa falando, e ele começa tentando animar Jó. E daqui a pouco ele começa a tentar arrumar um porquê na situação que Jó estava passando, tentar entender o sofrimento de Jó. E ele aconselha Jó a buscar mais a Deus. E ele entra na situação de querer convencer Jó de que Jó estava em pecado oculto. E eu não vou entrar no mérito dos amigos de Jó, mais ajudaram, mais atrapalharam. Quem vai falar mais para frente é o Senhor que fala sobre os amigos de Jó. É o Senhor que dá a sentença sobre os amigos de Jó. Mais para frente. E Jó estava num momento de amargura intensa, de dor intensa, de sofrimento intenso. Jó tinha uma dor no corpo. Jó tinha sofrimento no corpo. E Jó tinha sofrimentos na alma. A alma de Jó estava ferida. A alma de Jó estava doída. Eu não sei se você já passou por um momento de situação assim, por uma situação dessas. Eu não sei se você já passou por um momento de dor intensa no corpo, que remédio não para a dor. E eu não sei se você já passou por um momento de dor intensa na alma, onde remédio parece que não vai curar a tua dor, onde palavras de amigo não ajudam. Mas você tem o Espírito Santo para consolar. Ele é o consolador. O nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele levou as nossas dores e as nossas feridas, Ele não levou só feridas do corpo físico. Ele levou feridas da alma. Ele cura feridas da alma. Ele cura feridas iguais às de Jó. Ele cura feridas piores que as de Jó. Ele cura feridas da alma diferentes da de Jó. Existem momentos que a gente tem ferida na alma e nada alegra, nada é capaz de alegrar. Existem momentos que a alma dói e nada é capaz de fazer passar, parece que é capaz de fazer passar essa dor. Se apegue ao Espírito Santo de Deus, esteja perto do Espírito Santo de Deus, esteja com Ele a todo instante, não deixe da presença dEle. Que o Espírito Santo de Deus possa habitar em cada um de nós, para que nós possamos ter esse consolo, irmãos. Porque ser consolado quando recebemos o que queremos, porque ser consolado quando a dor passa rápido é fácil, mas ser consolado quando a alma dói, só o Espírito Santo. Só o Espírito Santo de Deus. E ele passa por várias fases do seu sofrimento. Jó lamenta, Jó compara a vida dele com a vida do ímpio, e isso ninguém está livre de fazer. Existem rompantes na mente que começam a querer comparar a vida que a gente leva e a vida que o ímpio leva, e às vezes a gente vê o ímpio de repente numa falsa prosperidade, numa falsa alegria, numa falsa comunhão, e a gente começa a querer se entristecer. Semana passada falamos disso na EBD, nos adolescentes. O salmista, ele fala isso e depois ele entende a solução dele. E Jó está passando por várias fases. Ele quer a misericórdia dos amigos. Tem hora que nem amigo tem misericórdia. E Jó está passando por um momento de dificuldade. Jó está passando por vários pensamentos na mente dele. Quando a gente está em dificuldade, vários pensamentos vêm na nossa mente. Várias coisas vêm na nossa mente. Tem hora que a mente parece que não descansa, a mente parece que não para. E aí é a mente que está ferida. A gente tem ferida no corpo, tem ferida na alma e tem ferida na mente. A mente não para, a mente não descansa. E a mente humana é inclinada para pensar o mal. E Jó passa ali por vários momentos. E ele sente saudade dos seus dias de glória. Quem é que não sente saudade quando está na dificuldade? Dos seus dias de glória? Quem é que quando está com escassez financeira não sente saudade de quando tinha uma carteira cheia? Uma conta bancária recheada? Quem é que quando está doente não sente saudade dos seus dias de saúde? Quem é que não sente saudade de dias de glória no momento de dificuldade? O problema é sentir saudade da dificuldade quando tudo estiver bem. É isso que não pode. Mas é normal, e Jó sente ali saudade. E ele começa a ver o ser humano como algo absolutamente sem valor. Ele começa a pensar, ele começa a raciocinar, ele começa a meditar.
Ele começa a comparar o ser humano com uma flor que murcha. Ele começa a pensar no ser humano como algo totalmente sem valor. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei se em algum momento da sua vida você já se olhou e já pensou em si mesmo como algo totalmente sem valor. Talvez por causa de uma dificuldade, talvez por causa de algum pecado que você tenha cometido e se arrependeu, eu não sei. Mas existem momentos que o ser humano se olha e diz que ele é totalmente sem valor. E aí Jó declara, porque para a árvore há esperança. Mas e o homem? E o ser humano? Para o ser humano, quando morre, tudo se encerra, ele começa a meditar, o corpo desfaz. E há esperança para a árvore. Eu não sei o que foi cortado da tua vida, mas entenda uma coisa. A árvore, aquele que está no Senhor e que dá frutos, Ele não vai cortar para lançar fora, Ele vai podar. Eu não sei se você já reparou, quando há uma poda, o que acontece com a planta depois? Ela traz galhos novos, ela traz coisa nova, ela traz brotos novos. Meus amados, se há esperança para uma árvore cortada, se há esperança para uma árvore cujo tronco venha morrer de velho no chão, há esperança para mim, há esperança para você. Você sabe por quê? Porque Jesus Cristo, lá no Sermão do Monte, Ele fala assim: por que andais ansiosos? O Senhor não veste os lírios do campo? O Senhor não cuida das aves do céu? Quanto a mais vós, homens de pouca fé. Somos muito mais do que uma árvore. A tua raiz pode estar envelhecendo, o teu sonho pode estar envelhecendo, teu ministério pode estar envelhecendo, mas não morreu. Não morreu. E é o Senhor que diz nessa noite: não morreu. O tronco pode estar ali, a parte cortada pode estar morrendo no chão, mas há esperança. Há esperança. Há muito mais esperança para você do que para uma árvore. E se Ele diz que a árvore é o cheiro das águas, e aqui na minha versão diz que basta um pouco de água, há esperança para mim e para você. Há esperança para nós. Há esperança. E aí quando a gente se pergunta assim, o que Deus não faria por nós? Pessoas que Ele criou o ser humano, Ele deu fôlego para o ser humano, que Ele não faria. Aí o próprio Jesus é a resposta. Ele mandou o seu Filho único para vir ao mundo, morrer em nosso lugar, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para que todo aquele que nele crê não morra, como o tronco da árvore cortado no chão, mas tenha a vida eterna. Para que todo aquele que nele crê saiba que há esperança. Há esperança. Olha o que Deus fez por nós, deu seu Filho no nosso lugar. Jesus Cristo estava lá na sua glória, Ele deixou sua glória e veio para cá, para essa terra, morrer no nosso lugar. No nosso lugar, pecadores. No nosso lugar, pessoas que erram. Jesus Cristo passou por aqui, não teve pecado e morreu no nosso lugar. Levou a nossa dor, levou a nossa culpa, levou a nossa iniquidade, levou as nossas transgressões, levou aquele nosso pensamento ruim, levou aquelas nossas intenções ruins, levou aquilo tudo de ruim que nós temos, que nós fazemos e que nós às vezes buscamos. Ele levou sobre si, e é hora de buscar ao Senhor Jesus, é hora de buscar o Espírito Santo de Deus. A palavra diz que basta um pouco de água, ao cheiro das águas, e nós estamos aqui diante da fonte de águas vivas, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está aqui. Então para você não tem só um pouco de água, para você não tem só cheiro das águas, não. Para você tem fonte de águas vivas, para você tem aquela água que se você beber, você não vai ter sede de novo. Para você tem água que sacia. Muito mais do que cheiro das águas, muito mais do que um pouco de água. Jesus é a resposta. E o livro de Jó segue ali com as falas de Elifaz, de Zofar, de Bildade, por último de Eliú, que era o mais jovem, ficou para falar por último. E Jó segue entre momentos onde ele mostra desesperança. E Jó daqui a pouco vem para momentos em que ele lembra que há esperança. Eu não sei se tua vida está como uma árvore cortada. Eu não sei se você se sente como um tronco morrendo no chão. Mas a tua raiz está ligada ao eterno. A tua raiz está ligada à fonte de águas vivas. A tua raiz está ligada ao nosso Senhor. A esperança.
Há esperança para você. Há esperança. Eu não sei o que é na sua vida que você considera como uma árvore cortada. Muitas vezes tem coisa na vida da gente que a gente olha e acha que não tem jeito. A gente fala para os outros que Jesus dá jeito para tudo. A gente acredita que Jesus dá jeito para tudo, mas às vezes aquilo que está dentro da nossa casa, a gente acha que para aquilo ali não tem esperança. A gente acha que para aquele problema que nós estamos passando não tem esperança. A gente acha que todo mundo vai se converter, mas aquele ali não tem jeito. A gente acha que todo mundo pode se curar, mas aquele ali não tem jeito. A gente acha que todo mundo pode ser liberto, mas aquele que está mais perto de nós não tem jeito. Você carrega contigo a fonte de águas vivas? Você carrega a presença de Deus na tua vida? Fonte de águas vivas. Ao cheiro das águas vai brotar. Vai dar ramos como planta nova. Em nome de Jesus. Nós queremos solução. Nós queremos resposta rápida. Nós somos imediatistas. Nós esquecemos que tem um tempo determinado para todas as coisas. As estações têm tempos determinados, os propósitos também têm tempo determinado. Às vezes tem coisas passando na nossa vida, e que se acabar antes do tempo aquela tribulação, você não vai estar pronto para o propósito. Você não vai estar moldado para o propósito que Deus tem na tua vida. Você já sabe qual é o teu propósito? Irmãos, precisamos viver de propósito. Precisamos buscar, viver o propósito de Deus na nossa vida. Muitas vezes queremos o nosso propósito, queremos inventar propósito, queremos inventar coisas na nossa vida de acordo com o nosso querer, de acordo com aquilo que nós gostamos ou que nós achamos bonito. Mas precisamos viver o propósito de Deus. E muitas vezes, para viver o propósito do Senhor, você vai ter que passar por um inverno que parece longo, parece que não acaba, parece que não chega a hora. Mas Deus está no controle de tudo. Deus está no controle do tempo da tua tribulação. Deus está no controle do tempo do teu sofrimento. Jó pode ter perdido tudo, mas Deus nunca perdeu o controle. Lembra do dilúvio? Água subindo, chuva caindo. Subia a água no chão porque não tinha... Estava subindo aquela enchente toda, aquele dilúvio todo, aquela água toda. E Deus não perdeu o controle. O inverno está tenebroso, Deus não perdeu o controle. Está difícil, Deus não perdeu o controle. Deus não perdeu o controle da tua vida. Deus não perde o controle. A gente às vezes pode estar perdendo tudo, mas Deus não perdeu o controle, irmãos. Precisamos aprender a confiar. Quando você sentir dor, confia nele. Quando você sentir medo, confia nele. Quando você estiver sentindo pavor, confia nele. Confia nele. Precisamos confiar. Precisamos aprender a confiar. E muitas vezes a gente quer a resposta do nosso jeito. Só que os pensamentos dele são mais altos que o nosso. Os caminhos dele são mais altos que o nosso. Ele tem toda a ciência. Ele tem todo o poder. Ele sabe de todas as coisas. Onde nós estávamos quando ele criou a terra? Onde nós estávamos quando ele fez todas as coisas? Onde nós estávamos? E às vezes nós pedimos e não recebemos. Como pedimos? Porque Deus tem sempre algo maior. Deus tem algo maior para nossas vidas. Salmo 37,4 diz assim: deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. E o que é deleitar? É experimentar a deleitação, prazer, contentamento. Te contenta no Senhor que Ele vai conceder o desejo do teu coração. Mas não é porque Ele vai conceder o desejo do teu coração, não. Sabe o que é? É que o teu coração vai desejar aquilo que está alinhado com a palavra do Senhor, quando você se deleitar no Senhor. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Quando Deus não fez o que eu quis, quando Deus não fez o que eu pedi, é porque Ele é quem sabe. Não foi Deus quem errou. É a nossa mente que é limitada. A nossa mente que está amoldada aos padrões desse século. É a nossa mente que está presa aqui, amoldada aos padrões daqui. É a nossa mente que está presa nas coisas desse mundo, se preocupando demais com as coisas desse mundo, se preocupando demais com as coisas desse século, se preocupando demais em querer o que é agradável aos nossos olhos aqui. Mas há algo maior, irmãos. Há algo maior. Precisamos renovar a nossa mente.
Se Deus fizer o que você quer, você adora. E se Deus não fizer o que você quer, Ele continua sendo Deus. E eu, quem eu sou quando Deus me diz não? Não é o que aconteceu com a gente, é o que como a gente reage ao que aconteceu. Não é a dificuldade, é como a gente reage à dificuldade. Você pode perder tudo nessa terra, você pode perder dinheiro, saúde, comunhão, mas você não pode perder o toque da trombeta. Quando a trombeta tocar, você tem que estar pronto. E muitas vezes a gente vive aqui na terra, igual quando a gente faz com o despertador de manhã, pede mais 5 minutinhos, mais 5 minutinhos. E quando vê a trombeta toca, a gente não está pronto, porque a gente está preso aqui. No capítulo 38, Deus responde Jó no meio de um tufão. No capítulo 40, Deus fala no meio da tempestade. Tempestade faz barulho. Sabe o que eu quero te dizer? Para você não permitir que o barulho da tempestade te impeça de ouvir a voz de Deus. Não permita que o barulho da tempestade te impeça de ouvir a voz do Senhor. O Senhor pode fazer todas as coisas e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Nós precisamos renovar nossa mente. Nós precisamos ter foco nas coisas do alto, não nas coisas daqui da terra. Precisamos ter foco no nosso Senhor. O inimigo quer nos ver focando no problema. O inimigo quer nos ver focando em soluções que são daqui da terra. Mas nós precisamos buscar o que vem do alto. Aqui é estágio, aqui é escola. E nós precisamos confiar. Quem confia não questiona. Nós não sabemos mais do que Deus. Deus falou com Jó. Depois que todo mundo falou. Sabe o que eu venho te dizer? Que Deus é quem tem a última palavra. Os amigos falaram o que eles queriam falar. E Deus tem a última palavra. Os amigos chamaram Jó de várias coisas. Eles chamaram Jó de tagarela. Na minha versão fala esse tagarela. Chamaram Jó de pecado oculto, de sem juízo, de arrogante. Mas sabe o que eu entendo? Que Deus começou a virar o cativeiro de Jó depois dele orar pelos seus amigos. Mas a primavera para Jó começou antes. A primavera para Jó começou quando ele entendeu que o seu Redentor vive. Jó 19. Ele diz assim: eu sei que o meu Redentor vive, que por fim se levantará para me defender e vindicar. E depois que todo o meu corpo estiver consumido pela terra, sem carne, então contemplarei a face de Deus. E eu o verei com meus próprios olhos, eu pessoalmente, não outra pessoa. E ele termina falando assim: quão intenso é o desejo do meu coração por esse dia. O desejo do seu coração é por esse dia de ver o Senhor com seus olhos. O desejo do teu coração é de contemplar o Senhor. A primavera de Jó começou não quando Deus virou o cativeiro dele, não. A primavera de Jó começou quando ele entendeu que antes ele conhecia Deus de ouvir falar. Antes ele conhecia Deus pelo que ele tinha ouvido os outros falarem. Agora os seus olhos viam o Senhor, assim como ele desejava, assim como ele achava que ia acontecer. Somente após a sua morte, os seus olhos contemplavam o Senhor. Agora meus olhos te veem, Senhor, aleluia. Deus virou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Ele sabia que o seu Redentor vive, o meu Redentor vive, o teu Redentor vive. O teu Redentor vive, o teu Redentor vive, aleluia. Você conhece Deus só de ouvir falar? É noite dos teus olhos contemplarem o Senhor. É noite de você entender que isso aqui é muito pouco. É a noite de você entender que aquilo que você está pedindo é pouco diante do que o Senhor pode fazer pela tua vida, diante do que Jesus já fez, que foi morrer no nosso lugar. Deus chamou Jó e deu uma ordem. Os amigos chamaram Jó de tagarela, chamaram Jó de arrogante, chamaram Jó de um monte de coisa. Sabe de que Deus chamou Jó nesse momento? Deus chamou Jó de intercessor. Deus chamou Jó de sacerdote. Deus começou ali, na hora de restituir Jó. Deus restituiu para Jó o ministério de Jó. Jó era sacerdote do seu lar, ele oferecia sacrifício. E agora Deus manda Jó entregar o sacrifício pelos seus amigos. Manda os amigos trazerem o sacrifício para Jó. E Jó queimou todo aquele holocausto. É ministério sendo restituído, irmãos. É ministério sendo restituído. E Deus virou o cativeiro de Jó e começou a restituição na vida de Jó. Jó obedeceu mesmo em meio à dor. E a gente às vezes na dor quer fazer birra. A gente às vezes na dor não quer obedecer, quer ficar de mal com Deus. Mas e aí, você vai ficar de mal com Deus pela eternidade? Essa pirraça que você faz quando Deus não faz o que você quer, quando chegar a eternidade,
A gente não sabe o dia de amanhã aqui na terra, mas a gente sabe o amanhã que nos espera, que é uma eternidade. E você quer estar aonde? Ao lado do Senhor Jesus. Jesus Cristo vem, irmão. Jesus Cristo vem nos buscar. Essa terra não é nada, esse lugar de guerra, de fome, de doença. Senhor Jesus vem. Ele vem, Ele tem algo maior para nós. Ele tem algo maior para nós. Já obedeceu. A obediência é o caminho da bênção. Você obedece, a bênção te alcança. Quando Deus faz o que eu quero, Ele é Deus. Quando Deus não faz o que eu quero, Ele continua sendo Deus. E o que vai definir quem eu sou é se eu vou obedecer mesmo na prova. Quem vai definir quem eu sou é como eu vou reagir diante das situações. E a palavra do Senhor diz que o Senhor providenciou o final para Jó. Levanta do pó, levanta do chão, há esperança para você. Se coloque de pé nessa hora. Há esperança para você, há esperança para tua casa, para tua família, e há esperança de algo maior. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Eu não sei quantas guerras você ainda vai enfrentar aqui nesta terra, mas há um lugar onde não existe guerra, onde não existe pranto, onde não existe dor, onde não existe sofrimento. Há um lugar onde o corpo não dói, há um lugar onde a alma não dói, há um lugar onde o teu emocional é restaurado. Não tem ansiedade, não tem depressão, não tem pânico, não tem tristeza. Não vai ter lágrima, porque Ele vai enxugar dos olhos toda lágrima. Ele faz tudo novo, irmãos.